Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong. Estou em Hangzhou, na China, e continuo fazendo atualizações diárias. Desta vez, com um amigo que retorna ao programa e convidado regular, Larry Johnson. Obrigado, Larry, por participar do programa. Ei, obrigado por me receber. Desculpe, meu cachorro tá latindo pro entregador. Tudo bem. Pessoal, deixem o like assim que entrarem, isso ajuda a impulsionar a transmissão. Quero começar com você, Larry. Você sabe, estamos no 4º dia desse bloqueio anunciado pelo governo Trump por meio da Marinha dos Estados Unidos. As últimas notícias são de que, durante esse período, o Irã basicamente reagiu com força ao não ceder ao bloqueio. Segundo o Dropsite News, ele enviou 9 milhões de barris de petróleo bruto no Golfo de Omã desde que o bloqueio entrou em vigor. E não só isso, mais de 20 navios comerciais passaram pelo Estreito de Hormuz apenas no último dia. Mais de 800 navios continuam parados no Golfo Pérsico, como parte do próprio controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. E a China basicamente chamou o blefe de Trump. Trump disse que tudo isso tem a ver com a China, que o governo Trump está tentando impedir que o petróleo chegue à China vindo do Irã pelo Estreito de Hormuz. E a China afirmou que vai continuar seguindo em frente, que continuará cumprindo seus acordos. Então, onde estamos nisso tudo, Larry? Parece que Donald Trump está um pouco em pânico, trabalhando muito para, por um lado, enviar mais tropas para a região, e, por outro, falando bastante sobre buscar um acordo. O que está acontecendo aqui? Bem, não há uma estratégia, então eles continuam mudando. Basicamente, estão tentando fazer o Irã obedecer e o Irã se recusa a obedecer. Esse tem sido o objetivo militar deles agora, fazer o Irã fazer o que mandamos. Bem, isso não está acontecendo. Isso é, por assim dizer, o Irã como adulto agora. Ele não é mais uma criança, não depende mais de você de forma alguma. Eles perceberam, sabe de uma coisa, estou por conta própria, estou ganhando meu próprio dinheiro e vou viver minha vida como achar melhor, para colocar em termos humanos. Qualquer filho que já tenha entrado em confronto com o pai conhece aquele momento em que o pai diz, faça do meu jeito ou saia de casa. Certo. Os caras saem de casa e seguem suas próprias vidas. Então, o que está acontecendo aqui é uma falha em perceber que o mundo ainda não sentiu a dor de perder 20% de seu suprimento de petróleo. E o que quero dizer com isso é o seguinte, voltemos a 28 de fevereiro. Naquela data, quando a guerra começou, havia navios carregados de petróleo que começaram a sair do Golfo Pérsico e atravessar o Estreito de Hormuz. Esses navios estão apenas agora chegando aos portos de destino ao redor do mundo, porque petroleiros não se movem muito rápido, cerca de 200 milhas por dia. E se você está navegando 5.000 milhas, é só fazer as contas. Vai levar uns 5 dias para percorrer 1.000 milhas. Talvez 25 ou 30 dias para percorrer 5.000 milhas. It'll take you 5 days to go 1,000 miles. It'll take you maybe 25, 30 days to go 5,000 miles. So the world has not yet begun. Então a guerra ainda não começou de verdade. Eles estão apenas começando a sentir o que significa uma queda de 20% no fornecimento de petróleo. Em muitos países isso significa escassez, literalmente ficar sem suprimento. E eles não podem simplesmente dizer, bem, vamos conseguir de outro lugar. Não há outro lugar de onde conseguir. Ou, se houver, o preço vai subir, porque há menos oferta e muita demanda. Então, sabe, é como se você for a única mulher em uma ilha deserta com 5 caras, ou 10, ou 20, você basicamente passa a mandar e decidir o que quer em termos de parceiro. Esse mesmo efeito está aparecendo agora no mercado de petróleo. So that effect is now coming into the oil market. And so that's now going to have an increased depressing effect. E isso agora vai ter um efeito cada vez mais desanimador sobre a economia global como um todo, porque o preço que as pessoas pagam pelo combustível vai continuar subindo. Vi um relatório ontem no oilprice.com
que dizia que um navio chegando a Singapura tinha petróleo sendo descarregado a $210 o barril. Inacreditável. Mas eles precisam disso. Então vemos esse pessoal no mercado de futuros de petróleo dizendo, sim, 90, 95 dólares. Estão se enganando. Porque mesmo que a guerra acabasse hoje, se os Estados Unidos, o Irã e Israel todos dissessem, ei, tudo bem, desculpe, vamos fazer as pazes, ainda levaria 3 meses para que o fornecimento voltasse ao nível em que estava em 27 de fevereiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que esse bloqueio que os Estados Unidos impuseram é uma fachada, é uma piada, não é real. Está sendo apresentado dessa forma ao povo americano. Eles estão sendo manipulados, ouvindo, sim, estamos fazendo isso, estamos afastando esses navios, vamos esmagar a economia iraniana. Vamos analisar um estudo de caso real de um bloqueio contra um país em que os Estados Unidos realmente controlavam o que podia entrar e sair. Esse país seria Cuba. Agora, Cuba não tem as vantagens que o Irã tem. Cuba é uma ilha, não tem países vizinhos amigáveis por onde possa contrabandear ou exportar mercadorias. Eles estão no Mar Cáspio. Eles podem realmente enviar petróleo para a Rússia. Podem fazer um acordo de troca com a Rússia. A Rússia exporta seu petróleo e então o Irã fornece o que a Rússia enviou por ela. Sabe, nós estamos nesse negócio de bloqueio com Cuba há 66 anos e não deu muito certo. Quero dizer, os cubanos sofreram economicamente, sem dúvida. Mas, novamente, eles não tinham o tipo de alternativas que o Irã tem. Então, este é apenas mais um ato de desespero do governo Trump, que achou que poderia começar uma guerra. Trump decidiu que poderia começar uma guerra, que terminaria em 3 dias, porque os israelenses disseram isso a ele. Acontece que os israelenses mentiram. Sim, todos esses são ótimos pontos. E quanto à questão do bloqueio a Cuba, ele está muito mais rígido agora, mesmo sob a administração Trump. Vimos recentemente um petroleiro russo atravessar esse bloqueio, atracar e transferir recursos energéticos muito necessários, petróleo, para Cuba. Cuba está sinalizando que há limites para esses bloqueios, Larry. E parece que um dos grandes fatores especialmente no caso da China, o alvo, ao que parece, das fantasias de Scott Bessent com o bloqueio ao Irã, essa noção de que por mais que os Estados Unidos digam que querem conter e mirar países como a Rússia e a China, quando se trata de realmente confrontá-los, é muito mais fácil falar do que fazer. E eu acho que é isso que estamos realmente vendo nesse bloqueio. E é por isso que a China não apenas continua fazendo o que está fazendo, mas também tem sido muito vocal, não apenas em sua condenação, mas sobre os perigos de continuar nesse caminho. O Irã acabou de dizer, eu acho que isso é importante, que se isso continuar, não está claro por quanto tempo o Irã vai tolerar. Eles disseram que o Mar Vermelho, o Golfo de Omã, o Golfo Pérsico, todos os navios ali, navios de descimento de ligados estados prosseguir. Bem, em primeiro lugar, veja a inconsistência na posição dos Estados Unidos. Quando os iranianos apertaram o cerco no Estreito de Hormuz, a reação inicial de Trump foi: ok, bem, não nos importamos, porque não tiramos nada de lá, que os europeus se preocupem com isso. Aí, de repente, abrir o estreito virou algo urgente. No domingo retrasado, na Páscoa, a Páscoa Ocidental, Trump teve aquele surto grosseiro. Você sabe, ele soltou palavrões e chamou os outros de malucos. Então ele parecia realmente empenhado em abrir o estreito. Tipo, precisamos manter o estreito aberto. E aí, nesta semana, de alguma forma, precisa manter o estreito aberto, que vamos bloqueá-lo, ou seja, fechá-lo. We got to have the strait open so bad, we're going to blockade it so it's closed. And you're going, huh? E você vai mesmo, hein? Vamos seguir essa lógica. Essa é uma lógica peculiar que os americanos aplicaram historicamente em conflitos. No Vietnã, tivemos que destruir a aldeia para salvá-la, e agora temos que bloquear o estreito para abri-lo.
Meu Deus, isso é território do Cavaleiro Negro do Monty Python. Sabe, o Cavaleiro Negro era aquele que continuava lutando e perdendo os membros. Um braço se vai, depois o outro, depois uma perna é cortada, depois as duas. Então ele fica ali no chão, basicamente como se fosse a terceira base de um campo de beisebol, e ainda assim ameaça continuar lutando, completamente incapaz de lutar. E então, aqui estão os Estados Unidos fazendo ameaças, mas sem conseguir cumpri-las, porque esses navios estão ancorados tão longe da costa que é muito difícil localizar, identificar e rastrear as embarcações. É difícil, a menos que você tenha marcado um navio com algum tipo de transponder eletrônico ou que ele tenha, sabe, o equivalente ao que as companhias aéreas usam, identificação de amigo ou inimigo, que emite um sinal. Você não consegue simplesmente saber quem é o dono do navio e o que ele está fazendo, a menos que consiga ver a bandeira visivelmente. E esquecemos o quanto de território essa parte do Mar da Arábia, que leva ao Oceano Índico, cobre. É grande, não é pequeno. É grande. It's big. It's not small, it's big. And we don't have enough ships to actually cover the area. E nós não temos navios suficientes para realmente cobrir a área. Eu uso a analogia de uma pizza. Então, pegue uma pizza, você tem aquele círculo, coloque o dedo no meio, certo? Esse é o ponto. Digamos que esse seja o ponto do Estreito de Hormuz. Então, à medida que você se move em direção à borda, bem, quando chega à borda, ela é bem larga, não é seguro, e essa área aumenta conforme você se afasta mais. Os navios precisam se afastar mais, porque se ficarem muito próximos, o Irã tem o que chamam de mísseis de cruzeiro de defesa costeira. Eles também têm mísseis balísticos de curto alcance que podem atingir esses navios. Ballistic missiles that can then hit those ships. They've got underwater drones. They've got Eles têm drones subaquáticos, drones de superfície que se movem sobre a água e drones aéreos. Então eles possuem vários vetores de ameaça que podem ser lançados, digamos, a cerca de 80 quilômetros dentro do território iraniano ou até mais longe. Esses navios precisam recuar, porque se aproximarem demais, serão afundados. E isso estava implícito na ameaça que fizeram. Observe o que os Estados Unidos estão fazendo no mundo real. Eles enviaram o George W. Bush. Eles já prepararam para o combate. Nós somos a punha de tamanhos presentes. Estamos no mar. We're the mighty US Navy. We're at sea. And it sailed across the Atlantic and got to the Então ele cruzou o Atlântico e chegou ao Estreito de Gibraltar. E teve que fazer uma escolha. Entramos no Mar Mediterrâneo, depois descemos pelo Canal de Suez até o Mar Vermelho e continuamos pelo Estreito de Bab al-Mandab. Ou contornamos a África para não correr o risco de ser afundados no Mar Vermelho. Bem, eles optaram pela opção B, não pela A, o que já diz tudo o que você precisa saber. Os Estados Unidos, pelo menos as pessoas que planejaram essa viagem, pelo menos não são insanos, porque sabiam que se entrassem no Mar Vermelho nessa situação, as chances de aquele porta-aviões sair de lá seriam mínimas. Sim. E sabe, Larry, eu sei que você publicou recentemente um artigo. Observe o que Trump faz. Ignore o que ele diz. Mais guerra na agenda. Parece que muitos desses movimentos, como você disse, não têm uma estratégia clara e também parecem nascer de um senso de pânico por causa das opções limitadas e das más escolhas do Império norte-americano. Mas talvez fale um pouco sobre mais guerra na agenda, porque há tropas, milhares, quero dizer, mais de 10 mil, sendo enviadas para a região. E alguns, acho que você acabou de participar do programa do Daniel Davis, apontaram que foi dito a eles que os Estados Unidos ainda estão se preparando seriamente para uma guerra cinética, até mesmo operações terrestres. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? E como isso se conecta a esse bloqueio? Porque esse bloqueio é o que todo mundo está vendo agora. E pode haver outras coisas por trás dele. Então, ouvimos o Trump. Ele tem estado por toda parte. Disseram, a guerra acabou, ou está quase acabando. Mas vai haver outro aumento. E então vai acabar.
E aí você pensa, tá, afinal qual é? Então eu digo, veja, o que ele está realmente fazendo? Está interrompendo o envio de tropas? Está trazendo as tropas de volta? Ou está mandando mais tropas? Ele está mandando mais tropas. Há voos vazios indo e depois trazendo pessoas e coisas de volta? Ou esses voos estão aumentando, chegando e descarregando mais material e mais pessoal? É a segunda opção. Isso me diz que estamos nos preparando para continuar lutando. Mesmo que tenhamos tido isso, a partir de segunda-feira será uma pausa de 2 semanas. Não consigo acreditar em como o tempo está passando rápido aqui. Mas você sabe, esse cessar-fogo entre Israel, os Estados Unidos e o Irã entrou em vigor na noite de terça-feira, há uma semana. Tuesday night, a week ago Tuesday. And that was in response to negotiations that were carried Isso foi em resposta às negociações que Trump havia colocado J.D. Vance para liderar. Vance havia concordado, mas compartilhou com Trump, e Trump aprovou a exigência iraniana. Eles disseram, olha, tudo bem, nós concordaremos com o acordo de cessar-fogo e depois com negociações. Mas essas negociações partem do princípio de que vocês vão retirar suas tropas, que haverá um cessar-fogo, não apenas conosco, mas também com o Hezbollah e com Israel. Que os tiros e as mortes parem, que nossos ativos sejam descongelados, que vocês aliviem todas as sanções, etc. Então isso estava encaminhado até que Israel sabotou o acordo e se recusou a fazer uma trégua com o Hezbollah. Agora, bem ali, o que está acontecendo entre Israel e o Hezbollah, essa é a batalha crucial neste momento. Israel está tentando tomar uma cidade no sul do Líbano, e o Hezbollah não quer ceder. Eles continuam lutando, continuam causando baixas aos israelenses, e até agora, Israel não mostrou nenhum sinal de desistir. Mas eu acho que se Israel continuar sofrendo perdas como tem sofrido, eles vão concordar com o cessar-fogo com o Hezbollah dentro de algumas semanas. Quando isso acontecer, estaremos realmente em posição de potencialmente avançar rumo a um acordo negociado. Não é algo que vá agradar aos neoconservadores, nem algo que vá agradar aos sionistas, mas há uma maneira de Trump sair dessa situação. A essência desse acordo é o que eu chamo de um JCPOA ressuscitado, modificado no sentido de que o JCPOA anterior tinha um limite de tempo de, digamos, 10 anos. Este acordo não teria limite de tempo. Seria visto como um acordo permanente, um em que o Irã concordaria, de forma definitiva, em nunca construir uma arma nuclear e, além disso, em limitar o enriquecimento de urânio. Trump poderia conseguir isso e então vender a ideia como, vejam, nossa guerra valeu a pena. Gastamos todo esse dinheiro, mas garantimos a paz nuclear no Oriente Médio. Agora, o que seria preciso encobrir, ou digamos, engolir, é o fato de que a presença dos Estados Unidos no Golfo Pérsico foi basicamente apagada. E o prestígio dos Estados Unidos ali, entre os Estados Árabes do Golfo, foi severamente manchado. Havíamos prometido protegê-los, e acabou ficando claro que não conseguimos protegê-los. Somos incapazes de protegê-los, e nossa fraqueza foi exposta. Então, antes de chegarmos a esse ponto, acho que Trump está, bem, você sabe, quando esse cessar-fogo terminar, acredito que será na segunda-feira, no fim do período de 2 semanas, ou talvez ao meio-dia de terça. Então acho que os Estados Unidos estão... Bem, eu sei que Dani Haifong ouviu de 4 fontes diferentes, e elas não estavam todas falando com a mesma pessoa e repetindo a informação, que há planos prontos para lançar grandes ataques contra todos os locais nucleares e usinas de energia do Irã, sem entender que as usinas são bastante descentralizadas. E então Trump estaria em posição de declarar, agora eu devastei o Irã. Soa familiar. Sounds familiar. Yeah. 7 meses, 8 meses atrás. Deja vu all over again. As Yogi Berra. Déjà vu outra vez, como Yogi Berra costumava dizer. Mas então recebemos a notícia ontem de uma fonte confiável de que esse plano agora está fora de cogitação. Em vez disso, eles estão considerando outra missão de operações especiais para ir atrás e obter o urânio altamente enriquecido.
Isso pode acabar em desastre. E enquanto esse planejamento avança em uma direção, ainda temos J.D. Vance trabalhando nos bastidores, tentando voltar às negociações, mesmo sendo ele quem as abandonou. Mas ele saiu basicamente por ordens de Trump, Suzy Wiles e Bibi Netanyahu. Então temos visto muitos movimentos dos russos e chineses tentando ajudar a intermediar as conversas. O chefe do Estado-Maior do Exército paquistanês apareceu em Teherã ontem. Acho que ele é velho amigo de Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores. Sim, e você viu os dois, eles se abraçaram calorosamente ali na pista. Dá para perceber que esses caras são camaradas, não inimigos. Então, se houver uma nova rodada de negociações, é provável que aconteça, digamos, na Rússia, talvez na China. A China é menos provável, porém, porque é muito longe e difícil de chegar. Acho que o Irã se sentiria mais à vontade indo e voltando de Moscou. Seria mais difícil tentar assassiná-los em uma visita de retorno, especialmente se os russos os estiverem transportando em um avião com bandeira russa. Certo. Sim, quero dizer, sim, esse déjà vu é absolutamente incrível, Larry. E falando sobre o cessar-fogo agora, você mencionou o Hezbollah. Não sei se você viu a postagem do Trump no Truth Social. Isso literalmente saiu bem antes do programa. Ele anunciou que o Líbano e Israel vão entrar em um cessar-fogo de 10 dias mediado por ele, ou pela administração Trump, com ele assumindo o crédito. Estou curioso, Larry, sobre como você vê esse desdobramento. Se for verdade, e acredito que esteja praticamente confirmado. Ainda é apenas uma postagem no Truth Social, no entanto. Se for verdade, e considerando que houve muita inquietação e críticas sobre a natureza dessas negociações, com o governo libanês lidando diretamente com Israel e não necessariamente envolvendo o Hezbollah, é difícil saber o que está acontecendo. Mas se for verdade, isso significa que o Trump está finalmente cedendo a essa exigência principal. Depois de quase toda a duração desse cessar-fogo, o que você acha disso? Não, eu gostaria que fosse. Acho que é exatamente o oposto. Conseguir um acordo entre o Líbano, ou o governo do Líbano, e Israel significa convencer o governo libanês a começar a atacar o Hezbollah. Sabe, acho que a grande maioria dos americanos realmente não entende ou não se lembra da história de toda essa situação sórdida e do papel que os Estados Unidos desempenharam no Líbano nos últimos 51 anos. E sabe, nós realmente ajudamos a piorar a situação. Porque sabe, anteriormente o Líbano tinha 4 grupos principais. Tinha os cristãos libaneses. E não quero sugerir que eles fossem um bloco monolítico, porque dentro de qualquer conjunto de crenças religiosas há dissidentes e divisões sectárias. Mas havia os cristãos, havia os muçulmanos sunitas e depois os muçulmanos xiitas. Agora, novamente, há muitos no Islã que não gostam dessa distinção. Eles dizem, ei, somos muçulmanos, não somos um ou outro. Mas os sunitas em particular têm sido um problema nos últimos 50 anos, pelo menos os extremistas desse lado, insistindo que são eles que determinam se alguém é ou não um bom muçulmano, o que explica por que tantas vezes estiveram envolvidos em ataques terroristas contra os xiitas. Então há os drusos. Bem, em 1975, os cristãos, um grupo chamado Falanges, que derivava da Falange Romana, atacaram e emboscaram um ônibus. Eles mataram 35 ou 36 pessoas, entre mulheres e crianças. Eram muçulmanos xiitas. E isso acendeu o estopim da bomba que se tornou a Guerra Civil Libanesa. Essa guerra durou 15 anos. Muito do que vemos hoje, as tensões que existem em relação à visão dos Estados Unidos sobre o Hezbollah e sobre o Irã, foi moldado dessa guerra civil no Líbano. Porque o Hezbollah foi organizado em 1982 e não foi organizado porque disseram, odiamos os americanos por causa da liberdade deles.
because we were aiding and abetting the Christians. Não, porque estávamos ajudando e encorajando os cristãos e ajudando e encorajando os israelenses, ou os sionistas, acho que esse é um termo mais preciso, e eles estavam matando os xiitas. Então os xiitas começaram a revidar, a se vingar, e fizeram isso de várias maneiras. Atacaram os fuzileiros navais dos Estados Unidos e o exército francês, que estavam destacados em Beirute, supostamente para ajudar a separar os combatentes, mas na verdade estavam do lado dos israelenses. E os Estados estavam atacando locais xiitas e matando xiitas. Então os xiitas, culpam o Irã por isso, mas acho que não foi o Irã que fez isso, foi o Hezbollah ou o Amal. Alastair Crooke também enfatizou que acha que foi mais o Amal. Ele tinha provas disso. Mas eles explodiram o quartel dos fuzileiros navais, certo? Então o Hezbollah, porque lembre-se, enquanto tudo isso está acontecendo, o que está acontecendo com o Irã? Os Estados Unidos estão financiando Saddam Hussein, que está travando uma guerra contra o Irã e matando centenas de milhares de iranianos. Saddam Hussein recebe armas químicas dos Estados Unidos. Pense nisso, nós damos armas químicas a Saddam Hussein. E 10 anos depois, queremos entrar em guerra com Saddam porque ele tem armas de destruição em massa, certo? Bem, fomos nós que demos essas malditas coisas, pelo amor de Deus. Então eles estão matando iranianos com isso e nós estamos fornecendo a ele apoio financeiro real. E além disso, estávamos fornecendo informações de inteligência a ele, mostrando: é aqui que essas unidades iranianas estão localizadas, aqui ficam seus depósitos, é aqui que você precisa atacar. Estávamos dando a ele informações de inteligência acionáveis que o Iraque estava usando. Então, naturalmente, o Irã se vê em uma batalha com os Estados Unidos e passa a fornecer apoio e suprimentos ao Hezbollah, que reage com ataques. E então o Hezbollah começa a sequestrar americanos. Primeiro pegaram um cara, o presidente da Universidade Americana do Líbano, um sujeito chamado David Dodge, se não me engano. Mantiveram-no por um tempo, depois ele foi trocado por algumas armas. Eles também sequestraram William Buckley, o chefe da estação. Acho que isso foi por volta de 1984. Ele foi assassinado. Eles pegaram Rich Higgins, um oficial do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, que estava com a ONU. Ele foi sequestrado e morto. E depois sequestraram vários jornalistas. Terry Anderson, o reverendo Benjamin Weir, Joseph Cicipio. Não sei por que me lembro de alguns desses nomes. Mas eu estava envolvido no Departamento de Estado, tentando garantir a libertação dessas pessoas em 1989, 1990, 1991. Enfim, o meu ponto é que o que estamos vendo hoje no Líbano vem daquele período. E também vamos acrescentar mais uma coisa, se você quiser falar sobre o quão completamente insana tem sido a política dos Estados Unidos. Lembre-se, estávamos apoiando o Iraque, financiando o Iraque para atacar o Irã. Estávamos do lado dos israelenses, que estavam atacando os muçulmanos xiitas. Os iranianos são xiitas, eles tentam apoiar os xiitas no exterior. E então aparece um cara chamado Oliver North e começa a vender armas para o Irã. Pois é, então também estávamos dando armas aos iraquianos e agora estávamos vendendo armas para o Irã. E nossa atitude basicamente era: um bando de árabes, que se matem entre si, não nos importamos. Mas então estourou todo o escândalo Irã-Contras. Os anos 80 foram realmente um tipo de desastre, por assim dizer. Isso deixou uma ferida aberta aqui, no Líbano, em Israel, no Irã, e hoje essa ferida voltou a se abrir e está causando uma espécie de septicemia no corpo político, para usar a metáfora médica. I'm taking old guy liberty. It's important because all this was unfolding. You may not have even been born yet when this was taking place in the 1980s. So it's important that people understand the context out of which all of this has come. It's not just that, Hezbollah hates Israel because they just don't like Jews. No. It's a lot more complicated than that.
And Israel has a good 40, if you go back to the Nakba, Mais de 70, quase 80 anos de história de matar palestinos. E poxa, quando as pessoas reagem a isso e decidem, quer saber, vamos buscar vingança, e então a gente age surpreso quando elas fazem isso. É isso que é loucura nessa história. Resumindo, eles anunciaram um cessar-fogo entre o Líbano e Israel. Mas isso nada mais é do que uma manobra para fazer o Líbano começar a atacar o Hezbollah. A única maneira de sabermos que realmente houve progresso em direção a um possível acordo de paz é quando Israel concordar com um cessar-fogo com o Hezbollah. O gabinete dele se reuniu ontem à noite em Israel. Hoje é quinta-feira, então foi tarde da noite de quarta, no horário israelense, para considerar o cessar-fogo com o Hezbollah. E por enquanto o rejeitaram. Acredito que se continuarem sofrendo perdas, o que acho que o Hezbollah é perfeitamente capaz de causar, então, em cerca de 2 semanas, Israel estará pronto para considerar um cessar-fogo com o Hezbollah, nem que seja apenas para estancar o sangramento do seu lado. Sim, quero dizer, pouco antes desse anúncio do Trump no Truth Social, nas últimas 48 horas, o governo libanês estava dando sinais de que estava disposto a ter conversas, nem mesmo sobre um cessar-fogo, mas sobre uma possível normalização. O que acho é um ótimo indicativo do que você está dizendo aqui, Larry, sobre os perigos de encarar isso com qualquer credibilidade. Falando em credibilidade, Pete Hegseth subiu ao pódio hoje e fez o típico discurso de tudo está destruído, estamos de olho em vocês, Irã. Vamos destruir ainda mais se continuarem fazendo o que estão fazendo, construindo armas nucleares, mantendo o Estreito de Hormuz como refém. Tem uma coisa, porém, que a Fox News e outros meios de comunicação ocidentais tradicionais têm destacado. Eles continuam dizendo que o Irã está desenterrando lançadores de mísseis porque está tão desesperado para recuperá-los dos escombros causados pelos A2S. O que você acha disso? Porque, sabe, quando eu vejo esses vídeos, não posso abri-los aqui já que estou tentando economizar banda onde estou, mas quando assisto, fico tipo, eu nem sei o que estou vendo. Qual é a sua avaliação disso? Algumas pessoas podem achar que o cessar-fogo tem a ver com as capacidades do Irã terem sido reduzidas, e é por isso que ele não está revidando ou cumprindo ainda suas ameaças de fechar o Mar Vermelho ou outras rotas marítimas em resposta ao bloqueio. Bem, sim, vamos dar um passo atrás e olhar para os fatos, olhar para o que está acontecendo. O Irã conseguiu controlar quais navios passam pelo Estreito de Hormuz porque possui uma variedade de sistemas de armas que demonstrou estar disposto a usar, o que fez com que os navios evitassem testá-lo. Os Estados Unidos não conseguiram destruir a capacidade do Irã de usar esses sistemas de armas. Portanto, enquanto o Irã continuar a ter mísseis de cruzeiro de defesa costeira, mísseis balísticos de curto alcance, drones subaquáticos, mini-submarinos, minas, drones de superfície e drones aéreos, o Irã continuará controlando quem entra e quem sai do Estreito de Hormuz. E os Estados Unidos demonstraram até agora que não têm capacidade militar para mudar essa equação. É isso, esse é o fato. Então os Estados Unidos estariam supostamente preocupados. Precisamos abrir o Estreito de Hormuz, é fundamental. E qual é a nossa solução? Como falamos antes, bloqueio. Então ok, para abrir o estreito você quer fechá-lo ainda mais? Esse é o nosso plano. Ótimo plano, pessoal. Muito esperto. Isso só destaca que não há uma solução militar para isso, nenhuma que esteja no horizonte, apesar de toda a fanfarronice e arrogância vindas do Pete. Eu gosto disso. Eles chamam de bafo de barril. Eu gosto disso. Sabe, eu acho que esse homem talvez tenha exagerado um pouco nas bebidas alcoólicas. Isso afetou e prejudicou o seu julgamento. Mas veja, o Estreito de Hormuz está praticamente fechado ou sob o controle do Irã.
E o Irã não está disposto a abrir mão desse controle, porque agora percebeu o seguinte: sabe de uma coisa? Ao controlar isso, nós ganhamos voz na mesa de negociações. Não precisamos mais ficar na mesa das crianças. Sentamos na mesa dos adultos e eles têm que conversar conosco, porque estamos controlando 20% do suprimento mundial de petróleo, 25% do suprimento mundial de gás natural liquefeito e cerca de 35% do fertilizante mundial de que eles precisam. E então vamos começar a ver. Bem, você sabe, tivemos interrupções nos mercados e vimos aumentos nos preços da gasolina. Mas muito disso foi em antecipação ao que está por vir. Na verdade, não tivemos escassez real, porque os petroleiros ainda estavam em alto mar. E os últimos só agora estão sendo descarregados. Agora vamos sentir todo o peso disso. O que acontece quando você retira 20% do petróleo do mercado? O que acontece quando você retira 25% do gás natural liquefeito? O que acontece quando você retira, 35% da ureia? O que acontece quando 40% do hélio desaparece? Algo essencial para a manufatura. Esses efeitos em cascata agora começarão a ser sentidos. E à medida que isso acontece, acho que estamos enfrentando uma verdadeira perturbação no fornecimento global de alimentos. A genuine disruption in the global food supply. And I base that, I'm basing it upon one. E eu baseio isso. Sim, estou baseando em uma conversa anedótica, mas sei que isso não é atípico, que se aplica de modo geral. Meu vizinho tem um rancho de gado aqui no condado de Manatee, na Flórida, e ele comentou: neste momento, estou pagando $2 a mais por galão de diesel. Quando você passa de pagar $3,50 para $5,50, é um aumento significativo, quase 100%. Ele está pagando o triplo pelo fertilizante. E aqui em Manatee, como tivemos, e a Flórida na verdade teve, um pouco de seca no último ano, ele precisa comprar mais fardos de feno para alimentar as vacas. Ele disse: um ano atrás eu pagava $40 por fardo de feno. Agora tenho que pagar $90 por fardo. E no ano passado eu só precisava de 40 fardos. Agora preciso de mais do que o dobro disso. Eu preciso de cerca de 90, bem, vamos chamar de 100. Então, de repente, o custo dele para alimentar as vacas passou de $1.600 para $9.000. E ele diz: olha, estamos no vermelho, o que significa que talvez precisem vender as vacas. Então eles vendem as vacas e há uma queda inicial no preço da carne, um alívio temporário para os consumidores, mas depois não há mais vacas. Esses efeitos estão acontecendo em todo o mundo. Não é só nos Estados Unidos, é na Ásia, na África e na Europa. É aí que as consequências econômicas do fechamento do Estreito de Hormuz estão começando a ser sentidas. Antes, as pessoas previam qual poderia ser o dano, mas agora ele está realmente sendo sentido e vai ser incrivelmente disruptivo. Pode ser algo tão grande quanto, se não pior, do que a depressão global que devastou o mundo na década de 1930. Sim, eu acredito de todo o coração que é para lá que a economia mundial está caminhando. E o que também chama atenção, Larry, sobre essa postura e essas ações tomadas pelo que nosso amigo Pepe Escobar chama de Império do Caos, basta observar a situação do petróleo e como o governo Trump, praticamente desde o início de qualquer afirmação de política externa, tem mirado o petróleo e usado bloqueios e tudo isso como supostamente uma moeda de negociação ou um prelúdio para a guerra, seja lá o que for. Mas agora temos uma situação em que o principal alvo é a China. Eu estava conversando com o professor Zhang Weiwei, que eu sei que você já conheceu, e as pessoas podem assistir a essa entrevista. Ela está disponível, eu a transmiti mais cedo hoje. E ele nos lembrou que, apesar de toda a, como você chama, fanfarronice contra a China em torno desse bloqueio, a China é 85% autossuficiente em energia e o Irã representa cerca de 10 a 15% de suas importações totais de petróleo, o que é apenas uma fração desses 15% em que ela é dependente em energia. Isso significa que a China ficará bem. Depois há, como você mencionou,
as consequências para quem impõe o bloqueio. Então, o bloqueio, quais são as consequências para você durante esse período? Dado o comportamento de Trump, eu até coloquei no título Trump em declínio, o comportamento dele parece transmitir essa sensação de precisar agir rapidamente. Isso não pode continuar por semanas e semanas por causa dessas consequências. Então, qual é a sua reação a isso? Porque eu acho que há um nível tão grande de, nem é arrogância, é como uma tentativa de vestir as roupas do império. Hey, mas elas não servem direito. Está ocultando a realidade, e isso já é impossível de esconder neste ponto. Sim, em parte, é porque eu consigo me identificar com a forma como os Estados Unidos superestimaram sua influência e sua capacidade de exercer pressão sobre a China ou sobre o Irã. Eu estava fazendo investigações sobre falsificação de produtos no Panamá há cerca de 25 anos. Havia uma empresa pertencente à família Waked, e o mais jovem, ele era meio que uma promessa, se chamava Nidal Waked. Então fui lá e sentei com ele. Achei que ia ser o durão, tipo, olha, Nemaio, agora se psique fugou, Stefatusser todos explodem, Oster, Marx. Marci, posso tornar-te a menhorcio. Eu vou simplesmente nunca dizer que teve nada com thing. I mean, I can go to the embassy and you'll never get another visa. And E ele simplesmente riu de mim, abriu a gaveta e tirou um passaporte da União Europeia, um passaporte colombiano e um passaporte canadense. Basicamente, ele quis dizer, você está me ameaçando com isso, eu tenho outras opções. E sabe, aquilo foi uma experiência de humildade para mim. Aprendi algo com isso. Os Estados Unidos não aprenderam. Estão fazendo o mesmo tipo de ameaça, só que em escala global, sem perceber que o Irã e a China têm outras opções. O Ocidente pode estar presumindo que tudo o que precisa fazer é apertar o Irã. Nós os bloqueamos, cara. Há pessoas escrevendo esse tipo de análise, dizendo que a economia deles vai entrar em colapso em poucas semanas. E você fica pensando, sério? Vocês são tão ingênuos assim? Veja, nós bloqueamos Cuba há 66 anos e temos todas as vantagens nessa situação. Cuba é uma ilha, eles não têm outras alternativas. O México poderia abastecê-los, mas mesmo assim, esse bloqueio não derrubou Cuba. E Cuba não está sentada sobre uma pilha de petróleo ou gás natural liquefeito. Tem ótimos charutos, boas bananas, mangas, cana-de-açúcar, bom rum. Mas sabe, é basicamente isso. E não é outros naturais. Já o Irã não é uma ilha. O Irã tem o Turcomenistão e o Uzbequistão e tem o Cáspio para alcançar a Rússia. Então eles têm muitas outras opções. Eles não estão limitados apenas ao que entra e sai de seus portos no Estreito de Hormuz ou ao norte do Estreito de Hormuz. Eles também têm outros portos ao longo da costa sul. E o fato é que os Estados Unidos não têm navios suficientes para cobrir tudo isso. Estamos dizendo ao povo americano, bem, é assim mesmo. É, rapaz, nós os temos. Na verdade, não temos nada disso. E veja, o Irã eles estão ganhando mais confiança à medida que avançam, além de receberem cada vez mais ajuda da China e da Rússia. E você fez o ponto mais importante, Dani, que é o de que a China não é dependente. Estamos tratando a China como se disséssemos, cara, se cortarmos aquele petróleo iraniano, a China vai gritar. Não, não tem. Eles têm outras alternativas, pelo amor de Deus. Sabe, isso vai causar um pouco de perturbação? Vai, mas não tanto quanto a que vamos enfrentar quando os chineses nos cortarem completamente dos minerais de terras raras. É. Quer dizer, Larry, é como se o Irã estivesse sob sanções desde 1979 e a qualquer momento elas finalmente fossem surtir efeito. A qualquer momento. É só esperar. Sabe, não é como se a China fosse estranha à agressão e à postura dos Estados Unidos. E não é como se ela não estivesse observando o que os Estados Unidos têm feito com todas as nações ricas em petróleo do mundo.
É quase como se os Estados Unidos presumissem que esses países não estão se preparando para, talvez, a mais básica de todas as contingências. Se você está sendo atacado economicamente, ou se vê alguns dos países mais importantes na produção de energia tentando exercer soberania e sendo atacados economicamente, talvez queira descobrir como sobreviver e talvez até continuar se desenvolvendo, apesar de tudo isso. E parece que os Estados Unidos simplesmente não percebem isso. Quer dizer, o Irã não se preparar para algo como ser isolado economicamente. De jeito nenhum. Sim. Isso só faria o Irã parecer estúpido, e essa não é a realidade de forma alguma. Isso faria todo o sistema político iraniano e seu povo parecerem estúpidos por permitirem que isso acontecesse. Com certeza. Uma coisa é falar sobre uma catástrofe econômica, mas eu vivi uma na Argentina, em 1984, quando o país passou por um de seus períodos de hiperinflação, em que os preços subiram 1000%. E sabe, de certa forma, foi catastrófico para certos segmentos da economia. Muitas pessoas da classe média ou média alta ficaram completamente arrasadas. Quer dizer, elas realmente perderam renda, perderam suas casas. Mas o que era meio estranho é que, durante todo o período, a vida continua. Os restaurantes ainda estavam abertos. Concessionárias de carros. Sabe, minha esposa e eu morávamos lá com nosso filho na época. Ele tem 3 agora. Compramos um carro. Morávamos com uma família argentina. Um padeiro, a esposa dele e 2 filhas. E então, sabe, eu os levava para jantar fora. Naquela época, o dólar era rei. Podíamos ir a um restaurante italiano, 4 adultos e 3 crianças, e as meninas, aquelas filhas, já eram grandes o suficiente para comer bem. Eu conseguia comprar uma refeição italiana para todo mundo por $14 no total. Quero dizer, sabe, o dólar era rei. Não, o que estou dizendo é que o Ocidente, especialmente os políticos em Washington, falhou em entender que mesmo nessas circunstâncias econômicas caóticas e catastróficas, a vida continua e as pessoas geralmente encontram uma maneira de lidar com isso, de contornar a situação. Quero dizer, basta olhar para Cuba. Cuba é um laboratório vivo disso. Depois de 66 anos de sanções, de isolamento, de privação, com o Ocidente tentando estrangulá-la economicamente, os cubanos, veja bem, ainda estão vivos. Ainda vivem sem algumas coisas. Mas isso está começando a mudar agora, porque acho que a paciência da Rússia e da China com os Estados Unidos se esgotou. E agora eles vão trazer Cuba para o BRICS. E Cuba agora vai ter algumas alternativas. Haverá investimento. A tentativa dos Estados Unidos de impor um estrangulamento vai se romper. E vamos supor que Trump seja louco bastante para dizer, certo, vamos enviar forças militares dos Estados Unidos para Cuba para, entre aspas, tomá-la. Haverá insurgentes cubanos que continuarão a atacar e matar americanos. E não haverá absolutamente nada que possamos realmente fazer a respeito, além de matar o povo cubano. O que só significa que estamos discriminando quem. Mais unidos para step 3. Mistério para tatsar fora emissor e destruir pessoas. É isso. E como isso funcionou para os Estados Unidos antes de 1959, quando apoiaram Batista e todos aqueles crimes, tentando, sabe, manter Cuba dependente dos Estados, mas e essencialmente colonizada pelos Estados? Não deu muito certo. E Cuba também sobreviveu, Larry. O bloqueio está realmente ruim agora. Eu conheço algumas pessoas que acabaram de ir até lá e viram isso. Mas Cuba passou pelo período especial, depois da queda da União Soviética. E aquele foi um momento incrivelmente devastador. Semelhante, se não pior, ao que estão enfrentando agora. If not worse than what they're going through now. E apesar das tentativas de formar uma oposição em Cuba, é muito parecido com o Irã no sentido de que realmente não existe uma oposição significativa lá. Ela simplesmente não existe. Seja qual for a sua opinião sobre o motivo disso, a realidade é a realidade. Simplesmente não há.
então ainda há um longo caminho pela frente. E não sei se você se lembra disso, Larry. Não foi há apenas alguns meses que houve um barco com alguns bandidos ou mercenários armados. Eles tentaram se aproximar e Cuba simplesmente acabou com eles. Quero dizer, eles os eliminaram de forma bem dura. They took them out pretty badly. These were some Cuban exiles living in Florida, and they decided Eram alguns exilados cubanos vivendo na Flórida, e eles decidiram que tinham comprado um monte de armas e iam entrar, e sabe, vamos chamar de Baía dos Porcos 2. Baía de los Cochinos, número 2. Cochinos, cochinitos, sabe? Mas na verdade, uma das coisas que aprendi enquanto morava em Honduras, anos atrás, foi que em certas partes do Caribe e da América Central, os latinos de lá têm nomes para porcos, como os esquimós têm para neve. Sabe, os esquimós tipo 20 ou 30 neves para neve. O mesmo com porcos, cerdos, cochinos, puercos, é engraçado. Pretty funny. That is funny. Yeah, so É engraçado. Isso é engraçado. Então é uma longa batalha árdua, mesmo com Cuba. Você sabe, como você disse, os Estados Unidos, isso não vai acontecer sob um regime político como o de Trump e do Partido Republicano. E definitivamente não vai acontecer sob os democratas, que nós sabemos que tem apenas um tipo diferente de obsessão com a Rússia e essa nova Guerra Fria contra a Rússia e a China. Mas ainda assim, acho que o que estamos vendo cada vez mais agora e eu venho dizendo isso, que estamos meio que nesse momento da história em que, toda vez que o Império do Caos, como nosso amigo Pepe o chama, avança em qualquer coisa, em qualquer guerra que queira, em qualquer próximo passo nessa tentativa de eliminar toda e qualquer alternativa a ele, isso acaba voltando com muita força contra si mesmo. Não há como os Estados Unidos evitarem consequências que tornem até mesmo o envolvimento nisso, seja lá o que for de que estamos falando, seja o Irã, a Ucrânia, etc. Quase impossível de fazer de uma forma séria que realmente afete os resultados. Mas estou curioso para saber o que você pensa sobre isso. Como isso molda as coisas no futuro. I'm curious on what you think of this and how it shapes things in the future. Eu diria que uma das razões pelas quais os Estados Unidos têm sido tão rápidos em promover mudanças de regime, desestabilizar outros governos e iniciar guerras ao redor do mundo é que, na maioria das vezes, isso tem sido lucrativo. Não tem realmente causado grandes danos ou custos aos Estados Unidos. Quero dizer, até mesmo a Guerra do Vietnã. Agora, sabe, nós dizemos, perdemos 58 mil. Sim, perdemos esse número ao longo de uns 15 ou 20 anos. Ora, perdemos essa mesma quantidade em um ano em acidentes de trânsito. Isso não é grande coisa. Você entende que estou sendo sarcástico. Mas o fato é que não foi realmente tão custoso em termos de vidas humanas. Para aqueles que perderam entes queridos, não há preço que se possa colocar nisso. É incalculável. Mas do ponto de vista do governo, da perspectiva do vasto eleitorado, quem se importa? Government standpoint, the vast electorate, who gives a crap? And the same with, we invaded Iraq. E o mesmo aconteceu com, você sabe, quando invadimos o Iraque. O quê? 4 mil pessoas mortas? Sem grande problema. Sim, houve dezenas de milhares de feridos. Alguns perderam membros, alguns tiveram lesões cerebrais traumáticas e alguns cometeram suicídio. Mas ainda assim, não é tanta gente assim. Mas veja, cara, as corporações se saíram bem. Agora, por causa da Guerra do Vietnã, basicamente rompemos o dólar como moeda lastreada em ouro na época, e então ele passou a ser lastreado em petróleo. Mudamos para os sauditas, ligamos o petrodólar e o ouro foi trancado. Então isso teve consequências econômicas, e até agora conseguimos evitar realmente pagar economicamente pela nossa prodigalidade, os gastadores pródigos que somos. The profligate spenders that we are. And E sabe, agora aqueles frangos, os frangos voltando para casa, como dizem, podem estar chegando. O caos econômico, que acredito vai varrer o mundo, é algo para o qual os mercados financeiros, os interesses financeiros ocidentais não se prepararam. Eles presumiram, não pode ser tão ruim assim, isso não vai acontecer. Sempre encontramos uma saída no passado. Podemos ter finalmente entrado em um território onde não há saída. Exatamente como aconteceu com a União Soviética quando ela colapsou em 1991.
De repente, tudo em que as pessoas confiavam, de que dependiam, desapareceu. E sabe, sim, houve um novo grupo de pessoas que ficou rico com aquele colapso. Mas veja o que a Rússia enfrentou de 1991 até, digamos, 2000. Durante esse período, a expectativa de vida dos homens caiu drasticamente, de meados dos 60 para meados dos 50 anos. No Matses Hamdining Speed. Number of suicides went way up. Alcoholism was a problem. I mean, it was just it had. O alcoolismo era um problema, quero dizer, teve efeitos devastadores sobre a sociedade. Mas gosto de apontar para aquele período como um exemplo recente na história, porque daquele pesadelo, daquela escuridão, a Rússia ressurgiu. E sabe, não sou exatamente do fã-clube do Putin, mas há uma parte de mim que pensa, sabe de uma coisa, Deus enviou Vladimir Putin para salvar a Rússia. Porque quando você visita a Rússia hoje, apenas 26 anos depois de Putin assumir o cargo em 9 de agosto de 1999, e agora estamos nos aproximando do 207º aniversário disso, ele fez. Trump fala em tornar a América grande novamente. Bem, Putin tornou a Rússia grande novamente, genuinamente. A cultura, o povo, a arquitetura, o meio ambiente, a Rússia está funcionando a todo vapor. É um lugar onde você gostaria de criar uma família. É um país com valores muito firmes e claros. It's a country with very firm, clear values. And to be a country that's multi-ethnic. E ser um país multiétnico, 145 grupos étnicos diferentes, muitos com línguas distintas. E mesmo assim a Rússia encontrou um jeito. Eles são nacionalistas, amam a Rússia, amam a pátria. E embora seja, digamos, um país cristão fundado no cristianismo antigo, ainda vive em harmonia com o Islã. Sabe, os chechenos, tive a sorte de conhecer em uma das minhas visitas o general Apti Alaudinov, um herói da Rússia, um grande homem, mas também um soldado incrível. E, quando você vê isso, eu fico ali e penso, por mais dor que passemos aqui nos Estados Unidos, há esperança, há luz no fim do túnel. E não é o trem vindo em alta velocidade para te atropelar. É luz de verdade. Existe um futuro que pode ser alcançado. Mas você sabe, eles tiveram que fazer certas coisas. Putin fez certas coisas. E uma delas foi basicamente forçar os oligarcas a saírem do sistema político. Então você consegue imaginar isso acontecendo aqui nos Estados Unidos, onde todos esses bilionários são afastados? Disseram a eles, vão ganhar seu dinheiro. Sabe, ainda somos capitalistas, mas vocês vão parar de comprar eleições. Vão parar de vender os Estados Unidos para governos estrangeiros. E esse era um grande problema na Rússia, onde os oligarcas judeus, os sionistas, a maioria deles tinha dupla cidadania, russa e israelense. E então a Rússia encontrou uma maneira de lidar com seu problema israelense, de modo que Israel não pudesse dominar seu governo como está dominando o governo dos Estados Unidos. E acho que estamos no processo de ver o rompimento dessa relação. Vamos ver. Sim, esses são ótimos pontos e um excelente encerramento, porque realmente destacam o fato de que até os maiores desastres e catástrofes, originados em parte da União Soviética, também nascem da pressão dos Estados Unidos. Há muitas questões internas e outros fatores envolvidos. Mas, por mais que os Estados Unidos queiram ou participem da destruição da Rússia, vemos, repetidas vezes, uma resposta significativa que pode levar a desenvolvimentos muito positivos, como a Rússia e agora países como Irã, Rússia e China, fortalecendo sua capacidade de se defenderem a ponto de estarmos em um novo mundo, e é nele que estamos vivendo. It's a new world and we are living in it and the Trump administration, the US is an empire. E o governo Trump. Os Estados Unidos são um império. Vai ter que lidar com isso em algum momento. E não vai ser bonito. Vai ser muito doloroso para o país. E ótimo trabalho, Larry. Este foi um ótimo programa. Quero que todos saibam que o seu blog sonar21.com está linkado na descrição do vídeo abaixo. Todos deveriam dar uma olhada. Não se esqueçam de seguir, se inscrever e apoiar, porque o seu último artigo também está muito bom e realmente resume e aprofunda muito do que você falou hoje. Aperte o botão de curtir antes de sair. Antes de falar em perguntas de você,
que foi medíocre e fez se teve na cena desde que chegou. Sim. Ok. Então eu estava em uma cidade. Até agora estive em Pequim. E depois fui para Wuxi, onde entrevistei Zhang Weiwei. Essa cidade, que não fica muito longe de Xangai, tinha uma comida muito boa. Fiquei realmente surpreso, porque os chineses costumam dizer que essa parte do país não tem a culinária mais impressionante. A comida de Xangai não é muito bem avaliada. Estou em Hangzhou agora, e os chineses não gostam muito de comida doce. Aqui é um pouco mais doce. Mas em Wuxi, a comida era realmente impressionante. Fiquei muito impressionado com os temperos e os sabores. Foi incrível. Os vegetais, o jeito como eles preparavam os vegetais, eram realmente bons. Muito, muito bons. Você teve algum prato específico que realmente te impressionou? Ah, cara! Ah, sim. Era um prato de repolho e legumes cozido com carne de porco, mas o sabor do porco era bem sutil. Quase não tinha carne, mas era marinado em óleo e caldo de porco. Tão bom, tão bom. E o tempero, o jeito como eles usavam a pimenta. Na China, em Sichuan, onde ficam Chongqing e Chengdu, muito populares agora, eles são conhecidos por usar bastante tempero, pimenta vermelha, tudo, os hotpots mais picantes que existem. Todo mundo adora essa comida. Mas eu gostei desse prato porque para mim tinha um perfil de sabor mais complexo. E eu sou uma pessoa que gosta de comida. Não sou um foodie, sou mais um novato em comida, então me impressiono fácil. Mas dou crédito à minha esposa por expandir meu paladar. Eu realmente achei que eles também eram muito bons com carne bovina. Eles tinham esse tipo de bolinha meio adocicada. Era quase como se a massa lembrasse de um corn dog, mas em formato de bolinha. Reminiscent of like a corn dog, but it was in a ball form, and it was filled with beef, and it was really good. Ah, e era recheado com carne, e tava muito bom. Bom pra caramba. Eu fiquei tipo, uau, que sutileza. E aí eles tinham um prato de legumes. Eles têm o próprio tipo de rosquinha na China, chama-se, como é mesmo? Youqiao. E eles fizeram a deles com legumes. Tinha algum tipo de verdura, mas eu não sei qual era. Devia ser algum tipo de cebolinha ou algo assim. Tava uma delícia. Então fiquei realmente impressionado lá. Minha próxima parada é Hunan, que é a província onde Mao nasceu. E me disseram que a comida de lá é excelente. Eu faço um frango de Hunan de respeito. Dizem que os temperos de lá são de outro mundo e difíceis para o estômago ocidental. Mas estou pronto para isso. Ou vou sacrificar meu estômago pela comida. I'll sacrifice my stomach for the food. Vá com o Tefas Smallings. Se você não veste neles, não comete ideia. Yeah, exactly. Sweating in more than one way. Exatamente. Suando de mais de uma maneira, com certeza. Muito bem, pessoal. Isso foi ótimo. O Larry vai voltar novamente. Vocês sabem, a gente sempre se diverte muito aqui cobrindo esses assuntos. Pessoal, deixem o like antes de sair. Confiram o Sonar 21 na descrição do vídeo e apoiem o canal se puderem. Cuidem-se bem, pessoal. Vejo vocês de novo, provavelmente amanhã. Aviso quando for. Fique bem, meu amigo, hein? Certo.